E aí, pessoal, tudo bem? Começando com 5 minutos de antecedência, 4 minutos aqui, né? Esperando vocês chegarem para que a gente possa conversar um pouco e ter um momento de comunhão. E também temos nossa live aqui com o pastor Johnny Vieira. Nós estamos falando sobre os fins dos tempos, né? Porque nesses últimos dias tem muitas pessoas me perguntando por que nós não temos falado sobre a volta de Jesus. Oi, Lipão, tudo bem? Deus abençoe. Silvio Júnior, Deus abençoe. E hoje a gente vai ter um período aqui de uma boa conversa com o Johnny, né? Nós temos limites aqui no Instagram que nós usamos, né? Para um momento de bate-papo. Mas sempre eu gosto muito de conversar com o Johnny a respeito da vida apocalíptica, de vários assuntos que ele tem um entendimento muito abençoado por Deus, né? A conexão tá baixa, agora melhorou, com certeza tá melhorando agora. Estamos acertando aqui só que não tá dando conexão aqui no meu fone de ouvido, queridos. Pode entrar aí que o pastor Johnny já tá chegando aqui. Um minutinho aqui para mim. Opa! A confusão foi minha aqui, Johnny. Ah, é? Tranquilo, Tava, tranquilo. tava com a internet do quarto aqui na sala que não tá. Eles prometem 300 GB, mas quando vamos botar As, aqui na realidade. A coisa é muito mais baixa do que eles estão falando, né? as Aí eu paredes também tive. não ajudam, né? Mas como nós estávamos conversando ontem, né? Sejam bem-vindos. É um prazer enorme ter cada um de vocês aqui. Obrigado, pastor Jonei, por estar nos atendendo sempre. A gente está batendo papo aqui a É um respeito prazer. das coisas apocalípticas. Já falamos sobre graça também, né? Sobre um monte de assunto. Um Também monte. o pessoal não pode nos botar com carniceiro aqui também, né? É verdade, é verdade. É Porque nós verdade. já falamos sobre todo tipo de assunto aqui, né? É mesmo. Mas hoje o assunto em pauta que nós estamos conversando é a respeito da guerra que está vindo com Israel e o que isso significa no cenário, porque eu tenho ouvido muitas pessoas que são muito bem instruídas na questão apocalíptica, né? E que eles se arriscam até dar alguns anos sobre o arrebatamento da igreja, que é o primeiro grande advento que vai acontecer, né? Que vai ser o arrebatamento da igreja, né? E Sim. depois vem a grande para A tribulação. to, tomara que nós estejamos certos, sejamos pré-tribulacionistas, né? Porque se for só meso-tribulacionista, já vai ser uma luta para todo mundo que ficar aqui, né? E esse negócio de salvação pós-tribulação, eu já tenho lá minhas grandes dúvidas,
e meio que desacredito desse negócio. Então, é melhor ir na primeira viagem, né? Então, Também acho. eu gostaria que você discorresse sobre esse tema hoje com toda a liberdade, para que o nosso público possa entender bastante a respeito dos tempos do fim, né? A gente está vivendo um tempo repleto de coisas que nem se imaginava que a gente ia passar por elas, né? Essa é uma grande verdade. Na rapidez que está acontecendo, né? Muito rápido. Os eventos são rápidos e a tecnologia crescendo e a gente vê as coisas acontecendo. Nossa, se você pisca, às vezes você perde alguns eventos importantes até, de tanta Exatamente. coisa que está acontecendo. Mas isso, na verdade, o grande benefício é que a Bíblia já avisa sobre esses eventos e outros que ainda virão com muita antecipação, né? E para quem conhece os textos bíblicos e que acompanha o que está acontecendo no mundo, naturalmente, você não tem como esquecer os textos de Mateus 24, os textos de Daniel, os textos de Apocalipse, quer dizer, tudo aponta para esse período. A primeira grande questão será que é esse mesmo período? Será que esse é o tempo do fim? Muita gente pergunta, será que realmente a gente está vivendo esse tempo? Eu costumo dizer o seguinte, quando você analisa, por exemplo, os dias da criação, são 7 dias, né? 6 dias criou e 7º é descanso. E você analisa isso, né? Primeiro porque 7, né? Porque Deus cria em 7 dias, porque não criou tudo de uma vez só, num pacote único, faltou o quê? Por que ele não quis? Se ele fez em 7, é porque tem motivo. Ok? Então a gente só precisa entender qual é esse motivo. Quando você pega os 7 dias da criação, associa com o Salmo 90, e que diz que um dia para o Senhor é como 1000 anos. Então você começa a inferir, né, como muitos rabinos fazem também, muita gente boa de estudo escatológico também faz, né? Começa a associar cada dia da criação com o dia milenar, digamos assim, que são os milênios da história humana segundo a Bíblia. A Bíblia tem uma Uhum. cronologia, se você for contabilizar hoje, nós temos quase 6.000 anos de história segundo os textos bíblicos, né? Inclusive o próprio calendário judaico está com o ano 5.782, se não me engano agora. Então nós estamos muito próximos dos 6.000, mesmo no calendário judaico, apesar que o calendário judaico tem alguns erros, né? De pelo menos 160 anos aí de erro, que colocaria já o calendário judaico em 5.945, 46, mais ou Uhum. menos. Então, esse período que a gente está vivendo é muito próximo dos 6.000 anos da história humana. Muito próximo. E eu costumo dizer o seguinte, se você quer saber melhor, sem usar calendário nenhum, olha para a cruz. A cruz é o nosso marco. A cruz, ela tem um padrão chamado padrão do Cordeiro Pascal, que é o padrão que está lá em Êxodo 12, que diz que o cordeiro é escolhido no dia 10 e ele fica com a família, né, que vai imolar esse cordeiro até o dia 14, e no final do dia 14, no crepúsculo da tarde, ou seja, na virada do dia 14 para o dia 15, porque no calendário bíblico, a virada do dia acontece no pôr do sol. Então o texto diz, olha, na virada do pôr do sol, do dia 14, você imola o cordeiro. E a gente sabe que essa questão da Páscoa aponta para Cristo, porque Cristo é o Cordeiro Pascal definitivo. O que a gente viu no passado, no Egito e tudo mais, são só símbolos, né? São só sombras daquilo que viria. E é interessante quando você analisa isso, porque Apocalipse diz que ele é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Pedro diz que Jesus é o Cordeiro conhecido antes da fundação do mundo. Isso. Antes da fundação do mundo, se você aplicar o padrão do Cordeiro Pascal, é o dia 10, é o dia 0. Antes da criação. Aí Uhum. você tem o dia 11, que é equivalente ao dia 1 da criação, o dia 12, equivalente ao dia 2, o dia 13, equivalente ao dia 3, e o dia 4, que é equivalente ao dia 4 da criação. Então você tem 4 dias, 4.000 anos. O que Uhum. acontece na história humana? No final desses 4.000 anos, desde Adão, né, até Cristo, quando Cristo encarna, a cruz acontece exatamente na virada do dia 4 para o dia 5 da história humana, né, segundo a cronologia bíblica. Ou seja, a cruz marca para mim essa virada. O 5º dia começa com a cruz. A cruz de Cristo é esse padrão. Ou seja, Jesus não está cumprindo a Páscoa só no dia da Páscoa, da festa dos judeus. Ele está cumprindo a Páscoa na história humana. Então você tem toda essa
tipologia desde antes da criação, né, até a encarnação de Cristo, a cruz de Cristo. E por que isso é importante? Por que eu estou falando tudo isso? Porque você tem várias profecias e textos que apontam que ele voltaria provavelmente depois de 2000 anos desse evento. Por volta de 2000 anos desse evento. Né? Vou dar um exemplo de um texto desse tipo, por exemplo. Tem um famoso texto da expulsão dos demônios, daqui de Gadara. Uhum. Esse texto é curioso, por quê? Porque ele chega conversando com o demônio, ele se apresenta como legião, e depois eles perguntam se podem ir para os porcos. E Jesus permite os demônios tomarem os porcos, e depois, logo depois, os porcos vão todo para o abismo e morrem. Aí você lê o texto e diz assim, mas que coisa mais esquisita, né? Você tem um diálogo entre Jesus e essa legião, esses demônios, Uhum. e por que Jesus permite eles irem aos porcos? E por que logo depois que eles vão para os porcos morrem? Quer dizer, qual é o sentido de tudo isso? Então tem várias teorias, né? Você vê várias explicações, por causa que era a terra dos gentios e tudo mais. Mas, na verdade, o que muita gente perde nessa história dos gadarenos é a conversa de Jesus, que começa escatológica. Quando Jesus vai interpelar, né, o endemoniado lá de Gadara, você vê que eles já identificam que ele é o Filho de Deus e já diz assim, ó, bem sei quem tu és o Filho de Deus, que temos contigo. Então é interessante que só nessa expressão aí já derruba a teoria de que Satanás não sabia que Jesus existia, né? Sim, já derruba essa Porque teoria. bem sei quem tu és. Tu és o Santo, é o Filho de Deus, exatamente. Exatamente. E aí, olha só a expressão que eles dizem. Vieste nos importunar antes do tempo, e tempo ali é Kairos. Ou seja, por que você veio agora? A gente está te esperando, a gente sabe que você vem, mas não era para ser agora, você veio antes. Você está adiantado. Peraí, por que você está adiantado? Você veio antes do Kairos, ou seja, Deus já tinha dado para eles uma sentença de juízo. Como quem diz, ó, daqui a X tempos, no meu Kairos, no meu tempo, o juízo vem sobre vocês. E aí o que acontece? Esse tempo joga lá para frente. Eles olham Jesus ali e dizem, peraí, mas tu veio adiantado. E aí eles rogam, mas não nos jogue pro abismo. A gente quer ficar aqui. Não manda a gente pro abismo. Aí é interessante a conversa, porque ela começa escatológica. Eles estão falando esse tempo, estão falando de juízo, do tempo da volta da vinda de Cristo para aplicar juízo sobre a terra. E ele diz, mas tu veio antes, então a gente espera, mas espera aí, e a conversa não continua? Eu quero saber quando é esse tempo. E a conversa, na verdade, toda ela é escatológica, só que ela está escondida no texto. Como é que ela está escondida? Jesus conversa com eles dizem, não, nós não queremos ir para o abismo. Por quê? Porque no juízo eles vão ser jogados no abismo, então a gente não quer ir para o abismo, a gente quer ficar aqui. Jesus permite, e eles falam, tem uns porcos ali, a gente pode ir para os porcos? E Jesus diz, vocês podem ir para os porcos então. E é interessante quando você associa os textos da Bíblia, você vai descobrir que são cerca de 2.000 porcos. Cerca de 2.000 porcos. E logo depois, todos esses porcos se jogam no abismo. Qual é o véu que está sobre esse texto? O véu é o seguinte, a conversa é, Jesus diz, eu vim antes, é verdade. Não vou mandar vocês para o abismo agora, porque eu vim primeiro para salvar esse mundo, né? Agora vocês têm juízo. O juízo de vocês é o seguinte, daqui a cerca de 2.000 anos, eu vou pegar vocês e todos vocês vão para o abismo. Por isso que são cerca de 2.000 porcos. Por isso que os porcos, logo depois que são possessos, vão todos para o abismo e morrem. Por quê? Porque a conversa toda é escatológica. Jesus está dizendo o seguinte, agora vocês não vão mandar vocês para o abismo, mas daqui a cerca de 2.000 anos, ou 2 dias, né? Que 2 dias são 2.000 anos, eu vou mandar todos vocês para o abismo. Então o que acontece? Você vê nessa historinha, nesse pacotinho dessa conversa de Jesus, já um novelo escatológico. E você vê isso direto na Bíblia. Por exemplo, ele se revela para a samaritana. Diz assim, eu sou o Messias. Samaritana é uma gentia, gentios. Então ele se revela para uma gentia. E o texto diz que eles convidam para que ele fique com eles.
Se você continuar o texto de João 4, você vai ver que ele vai ficar com eles e vai ficar com os gentios, né, com os samaritanos, 2 dias. 2 dias. Depois de 2 dias, volta para os judeus. Novamente, 2000 anos. Você vê isso direto, é constante na Bíblia. Você vê isso na parábola, por exemplo, também do bom samaritano, em que ele pega, renova, né? Jesus, que é o simbolismo do samaritano, renova o homem, leva para a hospedaria, entrega para o hospedeiro, né? A gente costuma dizer a hospedaria é a igreja, o hospedeiro é o Espírito Santo, e ele dá ao hospedeiro 2 denários. 2 denários é o valor para 2 dias. E ele fala assim, ó, tá aqui 2 denários e eu volto. Se tiver um atraso, eu pago a diferença. Ou seja, ele está dizendo o seguinte, Espírito Santo, pega a igreja, pega o homem redimido agora, fica com ele, que daqui a 2 dias eu volto. Então você vê isso na Bíblia direto. E o que acontece? Quando você pega a cruz de Cristo, ela aconteceu por volta do ano 30. Alguns dizem ano 26, alguns dizem ano 33. Tem diferenças de calendário aí. Se você aplicar isso mais 2000 anos, você tem 2030. Que é um número, uma base, né? A gente não sabe se é antes ou depois. Pode ser antes, pode ser depois. Então, quanto mais vai se aproximando desse período, mais os eventos vão aumentando. Por quê? Porque as dores de parto, que o texto fala, né? Que serão como dores de parto, elas vão aumentando. Então, a gente tem visto o quê? Cada vez mais riscos de uma guerra. Nós estamos vendo agora, vivemos, né? No meio de uma pandemia das pestes. Nós vemos sinais nos céus direto, seja por meio porque agora, dia 26 de maio, tem uma lua de sangue, logo depois tem um eclipse, né? Johnny, me deixa eu te interromper aqui, porque eu sou uma narfa nas luas de sangue aí, tá? Explica para eu tenho certeza que o nosso pessoal, porque às vezes é uma coisa que a gente se aprofunda pouco, mas eu estou observando que eu estou começando a dar um trabalho em cima da escatologia, né? Porque eu percebo que o tempo está chegando. Qual é o significado das luas de sangue? Isso é até relevante o senhor ter levantado, porque o que está acontecendo em Israel agora com o Hamas, né? Por exemplo, o Hamas continua atacando Israel. Inclusive, se não me engano, nessa noite que passou em Israel, eles lançaram mais foguetes contra Tel Aviv. Já são, pela contagem, que a última que eu vi, mais de 2.300 foguetes lançados desde segunda-feira passada. E é interessante que é com o Biden de presidente dos Estados Unidos, né? Com o Biden de presidente dos Estados Unidos, sem falar aquilo que a gente discutiu ontem, né? O Biden recentemente doou para a causa palestina $1 bilhão, 1 bi, e a gente sabe que boa parte desse dinheiro acaba caindo na mão desses grupos terroristas. Exato. Né? E aí, claro, eles se armam, têm um arsenal e agora estão fazendo uso e fruto desse boom, digamos assim, financeiro, e estão jogando foguete direto. E, além disso, tem apoio de Irã, tem apoio de outros grupos, né, por detrás. Exato. O que torna isso muito mais propenso a ser esse barril de pólvora, porque, por enquanto, a gente está vendo o quê? Um grupo terrorista que fica na faixa de Gaza, antiga Filístia ali, da terra dos filisteus, jogando foguetes contra Israel. Só que Israel está retaliando. O problema vai ser se vier isso a, de alguma forma, ganhar escala, ganhar apoio por outros países, inclusive o Irã e outros, e aí sim nós temos riscos grandes de ver certas profecias bíblicas começarem novamente a dar um ensaio para se cumprirem, como uma guerra, por exemplo, né, a guerra de Salmo 83. E por que isso é importante? Porque dia 26 agora nós temos uma lua de sangue. Eu não dei uma olhada. Isso, lua de sangue agora é dia 26 de maio. Eu não olhei se essa lua de sangue vai ser visível de Israel ou não. Não olhei isso. Mas hoje em dia, como o mundo é globalizado, né, só o fato de você saber que vai ter uma lua de sangue já é, por si só, um evento. Não que isso não seja incomum, porque a gente sabe que eclipses acontece todo ano, mas quando você tem uma lua de sangue e ainda você tem esses eventos no entorno, como está acontecendo agora em Israel, lua de sangue, ela representa para Israel guerra, sinal de guerra. Quando é um eclipse, por exemplo, numa data significativa,
né? Em um eclipse lunar, por exemplo, você tem daí uma situação, desculpa, eclipse do Sol, você tem uma situação talvez de guerra entre os gentios e não necessariamente envolvendo Israel. Então você tem essa diferença entre os eclipses aí. No caso da lua de sangue, aí Israel lê isso, pelo menos os rabinos leem isso como um sinal possível de uma guerra que virá. Lembrando que Joel fala, né, dos sinais nos céus e fala que a lua se tornará em sangue, né, e o sol perderá o seu brilho. Então você tem toda uma situação de eclipses aí, dos dois tipos, inclusive, eclipse de sangue, eclipse solar e lunar, né, você tem os dois tipos relacionados, né, e isso relacionado ao dia do Senhor, que a gente vê cada vez mais se aproximando. Será que isso vai acontecer agora? É difícil você dizer que isso vai acontecer agora, mas os eventos estão quentes ainda em Israel. Se estamos lançando foguete ainda, né, inclusive no sábado, é porque a coisa não arrefeceu como a gente imaginava que iria arrefecer. Ou seja, ela está ganhando ainda uma certa escala. Se isso vai ganhar escala global, ou pelo menos na região, a gente vai ver ainda pelo decorrer do tempo. Esperamos que não, obviamente, mas as profecias vão se cumprir. Não muito longe desse tempo que nós vivemos. E tem coisas que a Bíblia ela elenca de fatos que vão acontecendo, né? E que serão sinais, né? Tipo, eu gosto o Espírito Santo, ele não quis deixar a gente sem um sinal, né? E tem um texto que eu acho que é Daniel que escreve, né? Os sábios saberão, né? Isso. Tem um tipo de pessoas específica que eles vão ter informações específicas, né? E um dos pontos, depois eu vou tocar em outros, né? Um dos pontos que Daniel fala, por exemplo, é um ponto muito importante. A ciência se multiplicará. E aí está no teu campo. Tu é cientista, isso é fácil. Né? É só você olhar os últimos 150 anos da história humana que a gente saiu do cavalo para o espaço. Literalmente. É verdade. Literalmente saímos praticamente dos cavalos para o espaço. É só ver as armas da Primeira Guerra Mundial, comparar as armas da Segunda Guerra Mundial e comparar com as últimas, né, eventos de guerra que têm acontecido. Então você vê um crescimento vertiginoso disso aí. Sem falar tudo que a internet tem proporcionado e como 2000, no ano 2000, a internet era discada. Eu lembro. Era discada, me era lembro. Discada. Não tinha smartphone. Você tinha celular e se você quisesse navegar na internet, você tinha que comprar um modem à parte e você pegava o celular e um modemzinho para fazer o que você tinha que fazer. O primeiro smartphone no Brasil veio em 2003. Né? O iPhone lançado em 2007. Então, você vê né, saímos do 1G para 5G agora, e isso vai se multiplicar cada vez mais. Então, esse período que nós estamos vivendo, e a ciência em todas as áreas, né? Você tem na questão da física, você tem na questão da química, na biologia. Né? Biologia hoje, nós já estamos editando gene, gente. Fazemos edição de gene. Recentemente, a China publicou um periódico falando da sua experiência de fazer uma quimera onde são células humanas com macacos. Né? Uma quimera, um híbrido de animais com um ser humano. Claro, a gente não sabe se isso foi afim, né? Mas as células e o potencial para que isso fosse crescer existe, já aconteceu. E a China não tem um padrão de ética, como a gente vê, por exemplo, nos Estados Unidos e outros países, né? Então, o que acontece por baixo dos panos lá, a gente nem sabe. Pode estar acontecendo coisa muito pior, a gente não tem noção por quê. Porque existe também uma busca, não só por armamentos cada vez mais sofisticados, mas também pelo super soldado. Né? Essa história do soro do super soldado, onde você quer colocar seres híbridos, essa busca existe. Inclusive, o próprio Estados Unidos já começou a considerar essa ideia também. Isso é o que vem a público, a gente não sabe o que está por baixo e escondido por aí. E eu acho, particularmente, que já foram muito mais longe em vários aspectos. Então tem muita coisa acontecendo nesse sentido, muita coisa. E é interessante que quando você analisa os tempos de Noé, quando Jesus fala, né, será como nos dias de Noé. Aí você analisa Noé, você tem violência na terra aponta, violência em hebraico é Hamas, nós conversamos ontem, né?
Hamas, em hebraico, foneticamente é similar ao grupo terrorista que também está na terra de Israel, que é cerca de 30 anos, que também é Hamas. Então, você tem novamente violência na terra, tudo relacionado. Você tem uma questão que pouca gente fala, mas você tem aquela velha questão dos filhos de Deus, que tomam as filhas dos homens, e nascem os gigantes, os poderosos, né? E que todos os registros mais antigos apontam para essa questão híbrida entre seres celestiais com seres humanos normais, porque humano com humano não gera gigantes daquele jeito. Né? Tu acredita que esse mesmo advento pode ser repetido no final dos tempos? Eu não digo que ele não se repete. Não é que tu acredita, quer dizer, é uma hipoteticamente, como Jesus disse, como era no tempo de Noé, assim vai ser no tempo do fim, né? Hipoteticamente pode acontecer um advento dessa natureza. É porque, né? o gigante daquela época, né? E não é só uma questão de altura, é uma questão de força e tudo mais, ele demonstra uma alteração genética. Porque você tem um ser humano normal e você tem seres, digamos, gerados que têm uma composição no seu DNA, provavelmente, diferente do ser humano normal. Tanto que eles têm alturas consideráveis e uma força muito grande. Então, isso fala do quê? Fala de uma hibridização, ou uma mescla, ou uma manipulação do DNA humano. Porque se filhos de Deus entrarem nas filhas dos homens, não necessariamente significa, literalmente, o que a gente imagina na questão sexual. Pode ser, na verdade, uma questão como fazemos hoje, com engenharia genética. Você pode ter uma manipulação genética, que pode ter acontecido lá atrás, e que não por acaso a gente está vendo isso hoje novamente. Né? Sem falar outras questões que você vê, quando ele compara com Sodoma e Gomorra, né? Jesus também faz a mesma comparação quando ele fala dos dias de Noé, também fala de Sodoma e Gomorra, e a gente sabe o que acontece em Sodoma e Gomorra, né? Tem até um termo chamado de sodomização para isso, que a gente também vê isso acontecendo hoje de uma forma muito forte em várias questões, pela mídia, em todos os sentidos. Então, tudo que você vê desses comparativos que Jesus, será como? Ou seja, vai ter violência na terra, vai ter toda essa questão, né, relacionada à ideologia de gênero que você vê lá em Sodoma e Gomorra, vai ter questões possíveis de manipulação genética, porque, de certa forma, o dilúvio também foi uma limpeza genética nesse sentido, né? Que acabou com os híbridos e deixou aquilo que Deus manteve, né? Porque Deus, inclusive, não só escolhe Noé e sua família, por meio da graça, obviamente, mas é Deus quem escolhe os animais. Porque existe uma tese também de que os animais também sofreram adulteração naquele tempo pré-dilúvio. E Deus simplesmente seleciona que animais que ele vai mandar para a arca com Noé. Então você tem uma série de eventos assim relacionados que a gente vê hoje, que para nós, se fosse falar isso aqui, sei lá, há 50 anos atrás, iam dizer que é ficção científica. Porque não faz muito tempo, o DNA foi descoberto, inclusive, né, nesse mesmo período mais ou menos. Então você tem uma série de coisas que estão muito relacionadas. Você tem o poder, por exemplo, hoje para destruir uma cidade numa noite. Porque você tem textos falando de Damasco será destruída numa noite. Mas como é que você tem destruição? A única forma de se imaginar destruição numa noite, no passado, era ou é um terremoto ou é um vulcão. Né? Ou um asteroide caiu em cima da cidade. Mas hoje não. Hoje nós temos o quê? Potencial bélico para não destruir só uma cidade, para destruir países e talvez até o mundo várias vezes. É assustador. Então, tudo isso, essa confluência de fatores, aponta para essa questão da ciência, que se multiplicou muito, né, absurdamente. Lembra que não fazem o quê? 75 anos, né? 76 anos vai fazer agora, de que a primeira bomba atômica foi lançada sobre uma cidade, né, lá no Japão. Depois, né, foi Hiroshima e Nagasaki. Isso faz o quê? 76 anos? E nós tínhamos o quê? 2 bombas atômicas? Isso. Qual é o potencial bélico que temos hoje? Quantas bombas atômicas? São milhares pelo mundo. E estão tentando desmantelar algumas. Então, gente, aos olhos vistos, né? Aos olhos vistos, está vendo tudo mudar. E agora nós temos essa questão, por exemplo, da pandemia que o senhor até levantou ontem, né? Lembrando a questão do passaporte, que está sendo já cogitado, um passaporte de vacina.
Isso. justamente por causa dessa questão de Covid, para que você possa circular não só entre os países, mas às vezes até em alguns locais, né? Se começou a cogitar isso até em alguns estados americanos. Alguns já disseram que não iam aceitar esse tipo de coisa, porque ia criar dois grupos distintos, e o momento agora é de união, tal. Mas essa ideia não foi jogada fora, essa ideia ainda está lá, está beirando, está sendo gestada O cada vez diabo não mais. tem pressa, né? Não, não. As coisas estão sendo muito bem gestadas, né? Nós estamos sendo doutrinados, como o senhor comentou, né? Nós estamos sendo acostumados com certas perdas de liberdades, com um codinome no benefício seu. Estamos olhando o teu benefício, a tua saúde. Em detrimento disso, a gente vai ter que tirar a liberdade um pouco sua. Você não pode ter essa liberdade toda. E vão tirar, inclusive, a liberdade, talvez, de você ir e vir, se você não quiser se adequar aos novos tempos. E olha, se necessário, eu vou, corto o teu canal, corto o teu Twitter, corto o teu Facebook, que eu digo o Trump, né? Exato, exato. Se nem o presidente dos Estados Unidos escapou da censura, que dirá eu, mero mortal, né? Então você vê que os tempos, eles estão cada vez mais o quê? Mais restritos, e se você não andar de acordo com as novas normas, você não tem benefícios. O que é muito próximo daquilo que a Bíblia diz, que vai chegar um tempo em que ninguém compra ou vende se não tiver o quê? A marca, a famosa marca. A gente não sabe exatamente que marca é essa, mas essa marca, ela tem... Pode falar. O que é muito interessante nisso é que quando tu pega os canais, né, as plataformas digitais, que eu e tu estamos usando agora, uma delas, né, os donos, eles são todos alinhados com essa mesma mentalidade. Ideologicamente, eles são alinhados. E é uma coisa que eu fiz uma live hoje de manhã rapidinha, para chamar para nós agora à tarde, né? Eu assisti. É o bem é o mal, é o bem com a cara para fazer o mal, né? Ou seja, como é que tu vai questionar os caras dizendo não, isso aqui é pro teu bem, isso aqui é para se tu ficar doente num lugar, tu chega lá, o médico bota o chip, ele vai ler o que tu tem na hora, o teu problema vai se resolver na hora. O QR Code hoje, você coloca ali, tu já faz miséria com uma porcariazinha daquelas ali, né? Sim. Tu pode fazer, inclusive, o QR Code, tu pode fazer aqui na própria palma da mão, aqui em cima. Ou seja, nós não estamos num momento assim de brincar, né? E nesse ponto eu tenho chamado a igreja para a gente estar junto em oração, estar junto no momento de ser igreja mesmo. Não tem como nós nos separar nesse momento. Não existe essa possibilidade, né? As igrejas terão que se unir, nós teremos que ter unidade, mas não sei se você observa a mesma coisa, e isso daí também nós entramos na Bíblia, porque Daniel disse que aquele que são santos que se santifique mais, e os que são sujos, que se sujem mais. Mas, ao mesmo tempo, eu não sei, eu tenho uma impressão, que eu acho que João Batista teve essa impressão, viveu essa realidade, de uma voz clamando num deserto. Parece que o povo não está preocupado com isso. A igreja parece que ela está bloqueada, com a mente entorpecida para essas verdades. E isso é uma das coisas que me vem me chamando a atenção, me preocupando, e como pastor, a gente tem o dever e a obrigação de levar essas verdades ao povo, para que o povo desperte, né, do sono que está dormindo, né? Verdade. Inclusive, vale lembrar duas coisas. Primeiro, que lá em Apocalipse diz que o anticristo terá aparência de cordeiro, mas falará blasfêmias, né? Ou seja, aparência de cordeiro, tem aparência de piedade. Mas como diz Timóteo, né? Como Paulo diz para Timóteo, eles têm aparência de piedade, mas negam o seu poder, né? Que quando ele vai falar a lista de como as pessoas vão ficar no tempo do fim. E é interessante, está relacionado ao tempo do fim. Timóteo diz, olha as características, não tem amor,
não têm amor aos seus pais, não têm amor a ninguém, na verdade são egoístas, só buscam seus próprios prazeres, dizem que respeitam a Deus, mas na verdade o negam, né? Têm aparência de piedade, mas negam seu poder. Quer dizer, são todas características das pessoas nesse tempo que nós vivemos. E não precisa olhar muito, é só olhar as páginas de jornais, as redes sociais, para você ver esses corações estampados por aí. Tem muita gente que ama a humanidade, mas não ama o seu próximo. Exato, é. Né? E aí você pega, o senhor falou de congregar, né? Isso é, olha, Exato. Hebreus 10, 25, o que ele fala? Não deixemos. O que aconteceu na pandemia? Na pandemia, de certa forma, ela também serviu como uma maneira de tentar tirar essa congregação dos irmãos, né? Meio que Isso. foi um choque conosco em relação a isso, e tem sido ainda, e ainda continua sendo. E continua sendo. Mas o que o texto diz? Ó, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, exortações, e tanto mais. Aí ele fala assim, ó, e ainda mais, quando você vê que o dia se aproxima. Ou seja, o autor de Hebreus, ele está dando a seguinte coisa, ele não está falando só que a gente tem que se congregar como igreja normalmente. Não, ele está dizendo o seguinte, vocês não podem deixar de congregar, porque isso é fundamental, faz parte da igreja, essa congregação, isso tem que existir, só que entenda o seguinte, quanto mais o dia se aproxima, mais importante é você congregar. Olha que coisa curiosa, é o que o texto está dizendo. Então, e o que a gente está vendo? Justamente uma guerra relacionada a isso, né? Nesses últimos meses aí, digamos assim, e muito forte. E isso realmente pegou muita gente forte. Outro texto que o senhor falou, né? Por exemplo, tem gente que fala assim, mas Jesus, quando chegou para os discípulos, falou, olha, não é para vocês saberem os dias e as horas, né? Porque perguntaram, quando é esse tempo que o senhor vai instituir o reino e tal, e eles respondem lá em Atos, né? Não é para vocês saberem o tempo e a época, isso aqui é a exclusividade do Pai e tal. E aí, muita gente nas igrejas pega esse texto para dizer o seguinte, viu? Não é para nós sabermos. Isso aí é exclusividade de Deus. A gente tem que viver a vida, né, sem se preocupar com o tempo da vinda, etc. Só que eles esquecem que, primeira coisa, aquele contexto de Atos, ele está falando para quem? Para os discípulos. Porque são os discípulos que questionam Jesus. E os discípulos, a gente sabe, nenhum deles sobreviveu até hoje. Né? Exato. Então, Jesus já sabia, não interessa vocês saberem, porque a missão de vocês é outra. A missão de vocês é apostólica. E vocês não vão sobreviver até a minha próxima volta. Então, não interessa para vocês. Agora, a igreja lembra de Paulo, porque Paulo, em Tessalonicenses 5, né, 1 Tessalonicenses 5, ele fala, irmãos é igreja. Está falando para Tessalônica, uma igreja. Igreja, relativamente a tempos e épocas, Cronos e Kairos, ele fala dos dois, o tempo do homem e o tempo de Deus. Ele fala assim, não tem necessidade que eu vos escrevas. Por quê? Porque vocês já estão inteirados, com precisão, do dia do Senhor, que ele vem como ladrão de noite. E aí ele fala, não durmamos como os demais. Antes, a gente fica acordado, porque nós somos filhos da luz. E o filho da luz não vai ser pego de surpresa. É isso que ele está dizendo. Só que o que acontece? Você vê as pessoas dormindo hoje, grande parte dormindo. E alguns... né, atalaias gritando, lá vem o noivo, para ver se acorda as virgens que estão dormindo, de certa forma. Não, é uma angústia que eu tenho. Eu falo como um termo de angústia mesmo. Porque às vezes a gente... eu não vou falar de outras igrejas, eu vou falar da Palavra Viva, tá? Às vezes está num culto que tu vê que o pessoal do louvor está pegando fogo, está incendiado, e você vê uma igreja morta, uma igreja que não quer reagir, que ela está ali porque ela quer ver, porque a voz da Fernanda é bonita, que a voz do Tiago é bonito, que os guris tocam bem, mas eles se esqueceram que nós somos cooperadores com Cristo. Eu acho assim desesperador. O pessoal da Palavra Viva que está me assistindo aqui, atentem para o que eu estou ouvindo, é desesperador a muitas vezes olhar para trás e você vê cristão que ele não está nem aí para o culto. Eu fico impressionado que tem gente que ele está no WhatsApp. O cara está ali e tu não sabe o que o cara está falando no WhatsApp.
É verdade. Há uma quebra de modelo que eu vou começar trabalhando na igreja, mas a igreja ela não pode ser das virgens, né? Imprudentes, que elas não tinham a expectativa real que Jesus voltaria. Porque as virgens prudentes, elas tinham a expectativa real que Jesus viria. Então, nesse aspecto, eu fico olhando para as pessoas e digo, meu Deus, o que eles estão perdendo? Porque o céu vai ser adoração, vai ser louvor o tempo inteiro, os 24 anciões, etc. Então, parece que, ao mesmo tempo, e isso eu vejo com muita preocupação, essa ideologia política, politização que está acontecendo na igreja, essa divisão política entre esquerda e direita. Nós temos conversado em tudo. É diabólico ser de Sim. direita radical, quanto é diabólico ser de esquerda radical. Gente, pelo amor de Deus, nós temos uma Bíblia que é o nosso guia, que é a nossa mentoria. É a nossa carta magna. É a nossa carta magna. Eu estou igual a Magna aqui. É a nossa carta, é a nossa base, é o nosso fundamento, é a nossa âncora. E eu vejo muita gente trocando a palavra de Deus por coisas inúteis, por coisas Sim. que não vão levar elas a nada. E aí, tu não te concentra num louvor. Tu vai orar, o cara ora, não tem, mas não tem unção, intimidade, não tem, né? É mecânico. É ele não artificial, consegue orar. não é uma coisa natural, né? Ele está mecanicamente fazendo aquilo. Exato, ele não consegue entrar no mundo de oração, no mundo de intercessão, no mundo de clamor. Eu me lembro que hoje de manhã o Espírito de Deus me acordou 4h10 da manhã para orar. São coisas assim que estão acontecendo. Ia ficar sensível à voz do Espírito, né? Exato. Eu estava dormindo, estava bem, de repente eu tive um insight de Deus no sono. Eu tive. Depois eu quero compartilhar com vocês, pastores ali, reunir um grupo para a gente avaliar isso que Deus me falou, né? Mas a igreja tem que despertar, que nós não estamos para tempo de brincadeira. Não, e tem uma coisa fundamental. Esse ano começa a Shemitah. Exatamente. Essa questão de Shemitah também é fundamental, porque, de certa forma, a gente viu hoje, nessa semana, né? A gente viu um resquício disso. Por quê? Porque pela primeira vez em 7 anos, Jerusalém ficou sob ataque de foguetes. Isso é pela primeira vez em 7 anos. Porque a última vez que Jerusalém, né, a capital de Israel, ela estava sendo, digamos, alvo de foguetes, foi em 2014, que também foi um ano de Shemitah. Né? Teve o início do ano de Shemitah. E não só ano de Shemitah, como 2014, 2015, você tem as tétrades das ruas de sangue, que são ruas de sangue que batiam com as festas bíblicas. Então você teve a Páscoa de 2014, a Páscoa judaica, né? Nas festas judaicas do calendário bíblico, nesse sentido. A festa judaica da Páscoa teve uma lua de sangue, a festa Tabernáculos teve uma lua de sangue, porque a festa da Páscoa é a primeira festa. A festa Tabernáculos é a última festa. São 7 festas. Exato. 7 fazem completude. E aí você tem na primeira festa uma lua de sangue, na última festa uma lua de sangue, 2014. 2015, a mesma coisa. Exato. Mais uma lua de sangue, outra lua de sangue. O que nós temos agora? Dia 7 de setembro desse ano, que é um dia, para nós brasileiros, significativo, começa o ano Shemitah de novo. E vai até setembro do ano que vem, 2022. E não por acaso, em 2022, vão ser 100 anos da República, desculpa, da independência. Né? 100 anos da independência. Desculpa, 200, são 1822, né? São 200 anos da independência. Então, o que acontece? Você tem aí uma data significativa, que começa na independência, termina no bicentenário da independência do Brasil, né? Que é fundamental também. Então, eu vejo esse Shemitah, apesar do Shemitah a gente ter visto o Shemitah passado e outros, muito ligados às potências mundiais,
Mas existem eventos Shemitahs para o Brasil. Por exemplo, Proclamação da República, né, em novembro de 1889. Foi logo depois do ano Shemitah de 89. Então, muito próximo, que teve um Shemitah 88, 89. E aí você tem a Proclamação da República, que é um evento. Outro, quer ver o significativo? O Plano Real do Brasil. Quando foi? 94. 94, ano Shemitah, que mudou toda a questão econômica do Brasil. Então você tem vários. Se você voltar na história, vai ver questão de Getúlio Vargas e tudo mais, né? Você vai perceber essas questões do Shemitah acontecendo na história. E não vai ser diferente. Talvez Deus esteja colocando para nós, principalmente agora, a gente está falando aqui, dia 7 de setembro, é significativo, é um momento do Brasil, né? E não digo só pelo mundo, mas Brasil principalmente, buscar o quê? Porque o Shemitah fala de quê? Fala de perdão, porque é perdão de dívidas, né? Fala de perdão de dívidas, fala de perdão relacionado também à libertação de escravos, né? Você tem, Shemitah vem de uma raiz que significa deixar cair, shamat, que é deixar cair, que está muito relacionado às vezes a quedas financeiras fortes, porque a gente teve isso em 2001, por exemplo, né? Nós tivemos isso em 2008, por exemplo, e de alguma forma em 2015. Nós temos também questões, às vezes, de guerras relacionadas a anos Shemitahs, e que começaram, né, em períodos dentro de ciclos Shemitahs. A mais recente, grande, que a gente conhece, é só pegar a Segunda Guerra Mundial. Ela começa logo depois de um ano Shemitah, em 39, né, que o ano Shemitah foi 38. Então você tem um Shemitah, começa em 39, está num ciclo que vai até 45, que é ano Shemitah, e a parada da vitória dos aliados em Berlim, né, quando eles vão fazer uma parada da vitória, foi exatamente no último dia do ano Shemitah de 45. Exatamente o dia 29 de Elul. E nada disso é por acaso, porque dia 29 de Elul, o último dia do ano Shemitah, ele é o dia máximo. E o que você tem no ano Shemitah? Você tem questões de impérios que vão cair, vão perder força. Lembra que em 2014 começa o ciclo do impeachment no Brasil, né? Tem toda a questão do impeachment também, ano Shemitah, esse período de Shemitah. Você tem, por exemplo, 1917, que foi ano Shemitah, no meio da Primeira Guerra Mundial, o Império Britânico perdeu sua força, o Império Alemão, então, morreu. O Império Soviético, né? Desculpa, o Império da Rússia, a Rússia, né, tentou a Revolução Russa, acabou com os czares, né, os césares russos. A própria Itália tem uma série de situações também. Então você vê muito acontecendo nisso. E 45, quando teve o último ano de Shemitah de 45, né, nessa questão da Segunda Guerra Mundial, também a mesma coisa. A Inglaterra acabou de vez ali. E, em lugar dela, a ascensão dos Estados Unidos e a ascensão da União Soviética nesse sentido. Então você tem em ciclos Shemitahs essa queda e ascensão, né, de governos, de poderes. E lembra que ano que vem é ano de eleição, num ano de Shemitah, isso é fundamental. Pode ser para nós algo está preparado demais. Para nós vai ser vital. Aí você tem questões econômicas fortes, né, que são perigosas nesse período de ciclo de Shemitah, principalmente no seu final, ou seja, principalmente em 2022. E tudo isso ainda está relacionado ao quê? Relacionado porque Shemitah, quando você analisa, por exemplo, por que Israel foi por exílio na Babilônia? É só você ler Crônicas, Segunda Crônicas, no último capítulo, ele vai dizer o quê? Olha, Israel ficou 70 anos lá na Babilônia porque não guardou os anos sabáticos. O ano Shemitah é o ano sabático, né? 6 anos trabalharás, no 7º ano é Shemitah. É ano de remissão, é ano sabático. Vocês vão deixar a terra descansar, porque a terra também tem o seu descanso, e esse descanso da terra, nesse ano, vocês não plantam nada. Vocês vão colher o que já tem. Ou seja, Deus diz assim, vocês vão ter que aprender a confiar em mim. Eu sou o provedor de vocês, não é o que vocês fazem. Quem provê sou eu. O que vocês fazem só tem resultado porque eu estou deixando você ter resultado. Ou seja, quem provê é o próprio Senhor sempre. Ele é o dono da história. Não é à toa que impérios sobem, impérios caem, moeda, né, economia sobe e cai em Shemitahs por causa disso, porque é o Senhor que controla tudo. E ele diz assim, vocês têm que guardar. Aí o que acontece? Eles não guardam. E é interessante porque Deus colocou vários sábados. O sábado semanal, que tem um relacionamento individual, por exemplo, naquela aliança, né? Você tinha o sábado semanal, na antiga aliança. Você tinha o sábado dos sábados, que é o dia da expiação,
que é no 7º mês, também tem envolvendo o dia 7, e acontecia no dia 10, tem vários significados aí. Aí você tinha o sábado dos anos. O dia da expiação era, não era o dia de Yom Kippur, né? É o dia de Yom Kippur. É o dia de Yom É o Kippur. dia de Yom Kippur, né? É o mesmo Que é um dia de juízo e perdão. de juízo e perdão, Um dia de juízo ou perdão, depende, né, da situação. Mas o perdão acontecia ali, inclusive a limpeza do tabernáculo. Porque o que acontecia? O sábado individual está relacionado à minha vida individual com Deus. Isso na antiga aliança, né? Aí você tinha o quê? O sábado dos sábados, que está relacionado ao povo e aos sacerdotes. Então você tinha a limpeza do tabernáculo, porque Levítico 15:31 diz que os pecados contaminavam o tabernáculo. Então o tabernáculo tem que ser limpo, né, dos seus pecados. Bah. E aí o que acontecia? No dia de Yom Kippur, que é o 7º mês, no dia 10, você tinha o perdão dos pecados de todo o povo e dos sacerdotes, e também a limpeza do tabernáculo dos pecados. Cara, eu não sabia disso. E tem uma outra coisa. Que coisa rica. Por que o Shemitah é importante? Olha que coisa curiosa que Deus faz. Deus, quando vai colocar o povo na terra, ele fala assim, ó, vocês não vão fazer que nem esses povos. Porque se vocês fizerem o que eles fazem, a terra vai vomitar vocês. Por quê? Porque a Bíblia diz que existem 3 tipos de pecados que contaminam não só a minha vida, mas contaminam a terra onde eu moro. Uhum. Aí ele fala idolatria, assassinatos e pecados de imoralidade sexual. Esses 3 tipos de pecados contaminavam a terra. Aí o que acontece? Se você deixa contaminar a terra, corre o risco da terra querer vomitar você. Vai vomitar os seus habitantes. O que Deus está fazendo ali? Porque o que acontece? Quando eles faziam o Shemitah, a terra descansava. O termo usado para descansar no hebraico, você vai encontrar, por exemplo, que tem o termo em Levítico, por exemplo, 26, vai falar sobre essa questão, que a terra vai se agradar dos seus sábados, né, vai descansar dos seus sábados. Crônicas, 2 Crônicas 36, 20 e 21 fala também, né, que a terra tinha que se agradar dos seus sábados, que é um termo ratzá no hebraico. Uhum. Mas quando você pega esse termo, em Isaías 40, 2, 3, ratzá também significa perdão. Perdão de iniquidades. Ou seja, o sábado do Shemitah não é só perdão das dívidas que as pessoas tinham financeiras, não é só a libertação de escravos, mas, de certa forma, quando a terra descansava nesse sábado, aqueles pecados que contaminavam a terra também eram, de certa forma, limpos, renovados. Assim como acontecia a renovação do Yom Kippur todo ano, assim como acontecia a renovação todo sábado, no sábado que cada um do seu povo guardava. E aí, além disso, sem falar no jubileu, né? Que são 7 anos Shemitah. Aí tem outra, outra revelação, outra coisa. Aí tem que ser outra live. Aí o que acontece? Deus pega e leva o povo para o exílio. Por que leva para o exílio? Na minha opinião, para a terra não ter que vomitar os israelitas. Eu digo, olha, eu vou tirar vocês da terra antes que a terra queira vomitar vocês. Então, vou tirar vocês aqui, vocês vão ficar 70 anos na Babilônia, para a terra poder descansar e os pecados que vocês cometeram sobre a terra, né, serem abrandados, para daí vocês poderem voltar, porque quando vocês voltarem, tem um outro ciclo de 490 anos, que são as 70 semanas de Daniel. E aí diz assim, mas nesse novo ciclo, o problema do pecado eu vou resolver de vez. Agora eu vou resolver de vez, que é a cruz de Cristo. Então ali, esse problema do pecado foi resolvido de vez. Mas, para que antes disso, o povo de Judá não fosse expulso da terra, definitivamente, Deus faz o seguinte, olha, vocês vão ficar aqui em exílio de castigo 70 anos, para que vocês possam voltar para aquela terra, porque senão não tem como voltar. É basicamente isso que está acontecendo. Então o Shemitah tem muitos significados, é muito abrangente essa questão toda, e isso continua, essa contagem continua até hoje, a gente vê na história. E, gente, esse ano Shemitah, o que eu preciso fazer? Arrependa-se. Metanoia de verdade. É tempo da igreja buscar se arrepender, porque ainda a gente está no 6º ano. Setembro é que começa. Então, estamos no 6º ano. Busca o Senhor e ore muito pelo Brasil, porque, olha, dia 7 de setembro é muito significativo. Ano que vem, né, bicentenário da independência, muito significativo. Gente, olha, o Brasil precisa de oração e a igreja tem que se levantar. Porque a gente está vendo esses sinais todos por aí, no fim dos tempos, né, e a gente sabe que há um movimento querendo vir ao poder novamente no Brasil, mas não no sentido de trazer melhoras, mas de trazer ainda mais
problemas em relação, inclusive, com a igreja. A gente sabe que a perseguição já tem. A gente já vê, a gente já passou perseguição um tempo agora. Alguns líderes aí de governos notoriamente perseguiram a igreja. Algumas autoridades, né, policiais, jurídicas, perseguiram a igreja. Está vívido isso, gente. Agora imagina isso porque existe ainda uma força contra. Agora imagina se eles tiverem toda a força a favor. Passar 7 anos debaixo de uma opressão dessa, não. Nós temos que orar. E muito. Nós temos que orar, nós temos que agir. Eu acho que é o tempo certo que Deus está nos dando para nos dar um tempo de se levantar, da palavra viva se levantar, das nossas igrejas. Eu conheço igrejas que estão muito bem envolvidas nesse processo também, e eu acho que é o tempo da gente começar a criar um grande grupo de oração na igreja, de intercessão. A gente vai pensar alguma coisa. Nós vamos fazer uma grande reunião de pastores agora e vamos pensar um projeto para 7 anos agora de intercessão, de oração, de escala de oração, de grupo de oração, e porque não é tempo para a gente ficar de braços cruzados. Aqui eu te agradecer, Dionei, é sempre um prazer falar contigo. Sempre um prazer. E a gente se entende muito bem, graças a Deus, tá? Amém. E a gente vai voltar a falar aí sobre o jubileu, tá bom? Ok, vamos marcar. Tá bom? Tá bom. Vai ser uma grande bênção. Gente, foi um prazer. Pessoal. 80 Bom sábado. pessoas conosco. Várias gente. pessoas passaram aqui. Muita gente esteve com a gente aqui, né? Foi uma legal. E tem uma Vainessa aqui que a bichinha é entendida de Israel, cara. De eu ter que fazer uma live com ela aqui, ó. Ela tá falando, ela tá colocando várias coisas interessantíssimas ali. Deus legal. Abençoe todos vocês. Obrigado, pessoal, que nos deu audiência aí. E quando a gente marcar a live, manda pro pessoal que aqui a gente vai procurar fazer coisas de primeira qualidade, tá bom? Um forte abraço. Que Deus abençoe a todos. Deus abençoe, gente. Até mais.